Vamos nessa, moçada, seguindo com vocês aqui então, nessa nossa aula que está tratando da parte de operações básicas. Vou mostrar para vocês agora aqui algumas questõezinhas da banca FGV. Olha o primeiro enunciado que eu separei, que veio dizendo o seguinte, olha. Considere as frações A igual a 2/5, B igual a 3/10, C igual a 7/20. A ordem crescente dessas frações é, e aí vem aqui então as alternativas, ok? Bem, então o negócio é o seguinte. Vocês têm dois caminhos aqui, pelo menos no primeiro momento, que eu enxergo, né? A possibilidade de transformar em decimal, que eu imagino que muitos de vocês aí tenham pensado, e está perfeito, vou fazer aqui transformando em decimal, e imagino que alguns de vocês também tenham trabalhado aqui com a ideia de um denominador comum. Ah, qual que é a melhor saída? A que você enxergar, certo? Aqui, para mim, em termos de trabalho, vejo que vai ser basicamente a mesma coisa. Vou deixar a solução dividindo aqui o 2 pelo 5. Então, vamos lá. Se eu for pegar aqui o 2 e for dividir por 5, como o 2 é menor que 5, não dá para dividir. Então, como não dá para dividir, eu já coloco aqui um zero no quociente. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Então, o que eu faço? Acrescento um zero e ponho uma vírgula. Se eu tentei dividir e não consegui, coloco um zero no quociente. Ah, mas aí agora eu preciso continuar dividindo. Então, você acrescenta um zero e põe a vírgula. 20, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 4. 4 vezes 5 vai ter que dar 20. 20 menos 20 vai ter que dar 0. Então, a fração 2/5, eu posso entender que é a mesma coisa aqui, 0,4. 3/10. Pô, não, essa eu nem dividi, eu fiz de cabeça. 3 sobre 10 eu sei que é 0,3. Beleza. Se quiser colocar no papel, o raciocínio é esse, ó. Ah, 3 por 10. Pô, 3 dividido por 10 não dá. Então, eu vou colocar um zero no quociente. 3 dividido por 10 não dá. Então, eu coloco um zero no quociente. Aí, eu acrescento um zero e ponho uma vírgula. 30 dividido por 10 vai ter que dar 3. 3 vezes 10 vai ter que dar 30. E aí, 30 menos 30 vai ter que dar 0. Daqui, então, eu vou concluir que 3/10 tem que ser igual a 0,3. E, por fim, eu tenho lá 7/20. 7/20, vou pegar o 7 e vou dividir por 20. 7, você consegue dividir por 20? Não. Então, sempre que você tenta fazer uma divisão e não consegue, você tem que colocar um zero no quociente. 7 dividido por 20 não dá. Então, coloca um zero no quociente. Agora, eu vou acrescentar um zero para poder seguir a minha divisão. Então, no que você acrescentar o primeiro zero, você põe uma vírgula aqui no quociente. Então, acrescenta um zero, põe uma vírgula e agora vai dividir. 70, se eu for dividir por 20, vai ter que dar 3. 3 vezes 20 vai ter que dar 60. 70 menos 60 vai ter que dar 10. Ah, mas aí eu preciso continuar dividindo. Agora é só acrescentar zero. Acrescento o zero e vê se dá para dividir. Se eu acrescentar o zero, dá para eu dividir o 100 pelo 20? Dá. Então, ó, acrescentei o zero. 100 dividido por 20 vai ter que dar 5. 5 vezes 20 vai ter que dar 100. E aí, 100 menos 100 dá 0. A conclusão que a gente chega, então, é que 7/20 vai ter que ser igual a 0,35. Só para não deixar dúvida nenhuma, porque por mais que pareça bobeira, acaba que tem gente que erra por conta disso. Quando eu pergunto para vocês, né, primeiro, eu preciso colocar em ordem crescente. Se é ordem crescente, é do menor para o maior valor. E aí, acontece muito mesmo de alguns alunos falarem para mim o seguinte: professor, o menor é o 0,3, depois é o 0,4 e depois é o 0,35. Porque aí eu pensei assim, tem o 3, tem o 4 e depois é que vem o 35. Mas não é assim que vocês têm que raciocinar, não. Como aqui eu tenho duas casas decimais, vocês têm que fazer a comparação com o mesmo número de casas decimais. Você não lê isso aqui como 3 de, digamos, 3 unidades, 4 unidades e 35. Não. Você tem que fazer a comparação a partir de um mesmo número de casas decimais. Não que isso seja necessário, dependendo da facilidade que você tenha. Pô, Bruno, para mim está óbvio aqui que o maior é o 0,4. Ótimo. Mas só para não deixar dúvida nenhuma, a comparação que a gente faz é assim, olha. Os números decimais que eu tenho aqui são
o 40 centésimos, o 30 centésimos e o 35 centésimos. Eu tenho 0,40, 0,30 e 0,35. Então, o menor deles é o 0,30, ou seja, o 3 décimos. Já que eu tenho que colocar em ordem crescente, 3 décimos seria o menor, o 3 décimos é o valor B. Depois eu tenho o 0,35, que é o 7 sobre 20, que é o meu valor C, e tenho o 2/5, que é 0,40, que corresponde à minha fração A. Então, em ordem crescente, a ordem que eu tenho é essa, olha, B, C, A, gabarito correto para essa que está aqui, letra D de dado, tá bom? B, C, A, gabarito correto, letra D. Agora, Brunão, eu não quis fazer assim, beleza. E, como eu falo, não tem como eleger aqui uma melhor solução, porque isso vai variar, né? Brunão, eu evito aqui, velho, essa questão de conta com decimal, eu prefiro trabalhar com fração. Enquanto para muitos, tudo que envolve fração é motivo de terror, para outros, tudo que envolve decimal acaba sendo problema. Então, se você não curtiu aqui a resolução por decimais, como que você poderia trabalhar aqui com as próprias frações? Seria legal você trabalhar com o denominador comum, certo? Então aqui, olha, você poderia encontrar um número que dividisse 5, 10 e 20 ao mesmo tempo. Trabalhar com a ideia de um múltiplo comum. Você pode fazer esse cálculo de cabeça. Tem algum número que passa aí na sua cabeça que seja divisível ao mesmo tempo por 5, 10 e 20? Ah, Bruno, tem o 5. Não, o 5 não. 5 não é divisível por 20, não. Você tem que encontrar um número que dê para você dividir por 5, por 10 e por 20. Pô, Bruno, o próprio 20. Isso. Então, de cabeça você fez? Maravilha. Ah, Bruno, eu pensei no 100. Eu joguei aqui todos os denominadores. Para mim, eu achei mais fácil transformar ali todos os denominadores em denominadores 100. Beleza, eu te entendo. Se quiser, pode fazer. Vou usar o 20 por ser o menor desses números, menor desses múltiplos comuns. E se de cabeça não saísse, como que você poderia ter procedido? Então, vou deixar aqui agora uma segunda resolução. E aí, nessa segunda resolução, eu vou começar fazendo o cálculo aqui, ó, do MMC. Perfeito? Vou deixar indicado para vocês aqui, olha, o MMC de 5, 10 e 20. Perfeito? MMC de 5, 10 e 20. MMC de 5, 10 e 20, se de cabeça não saísse, vem aqui para o cantinho, vai lá fazer o seu rascunho e aí começa dividindo aqui por números primos. Qualquer número primo, você não tem que obedecer uma ordem. Você tem que encontrar aqui um número primo que divida pelo menos um deles. Quem que você quer colocar? Ah, eu quero dividir por 2. Então pronto. 5, se você for dividir por 2, não dá. 10, se você for dividir por 2, vai dar 5. 20, se você for dividir por 2, vai dar 10. 5, 5 e 10. Vou dividir aqui por 2. 5 por 2 não dá. 5 por 2 não dá. 10 por 2 dá 5. 5, 5 e 10, 5, 5 e 5. Dá para dividir pelo próprio 5. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Então lembra aqui, ó, eu só posso dividir por números primos. Os números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Multiplicando isso tudo aqui, então, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 5 vai ter que dar 20. Por isso, então, que eu tinha falado desde o início. Se você tivesse já pensado no 20, poderia ter poupado ali aquela parte do cálculo do MMC. Mas aí eu dependo da sua facilidade em fazer de cabeça. Se não saísse, o rascunho estava ali para você entender. 2/5, 3 décimos e 7/20. Agora, eu vou trabalhar, então, com um denominador comum, que vai ser esse 20. 20, 20 e aqui o próprio 20. Como que você faz para deixar essas frações com o mesmo denominador? A partir do momento que você tem o denominador comum, lembre-se, você pode dividir o 20 pelo 5 e depois multiplicar pelo numerador, perfeito? O que equivaleria simplesmente é pegar e multiplicar em cima e embaixo por 4. Porque aí você transformaria o 5 no 20, multiplicando por 4, e o 2 também teria que ser multiplicado por 4.
Só que, se você não enxergar dessa maneira, vai na receitinha padrão que você aprendeu ao longo de toda a vida. Pega esse cara, divide por esse e multiplica pelo de cima. 20, se eu for dividir por 5 e for multiplicar por 2, eu encontro. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 tem que dar 8. 20 dividido por 10 vai dar 2. 2 vezes 3 tem que dar 6. 20 dividido por 20 vai dar 1. 1 vezes 7 tem que dar 7. Entre 8 vinteavos, 6 vinteavos e 7 vinteavos, qual deles é a menor, qual desses valores representa a menor fração? Ora, aquele que tiver o menor numerador. Então, já que os denominadores são iguais a 20, o menor numerador faz com que a gente tenha aqui o menor resultado. Então, 6 vinteavos acaba sendo o menor, e aí lembrando que o 6 vinteavos era o B, certo? Depois, 7 vinteavos, que era o C, e depois o 8 vinteavos, que era o A. Então, em ordem crescente, a resposta era B, C e A, que, claro, a gente já tinha encontrado também aqui pela representação como números decimais. Tá bom? Poxa, Bruno, mas aí, velho, eu vou gastar muito tempo para resolver o exercício. Não, você não vai gastar o tempo que eu gastei aqui, porque eu estou resolvendo a questão de duas maneiras diferentes. Na hora da prova, você escolhe uma, perfeito? Aqui o que eu tenho que fazer é tentar abrir a sua mente até para te dar possibilidades. Pô, Bruno, ao longo de toda a vida eu fiz assim, mas aí foi legal porque agora eu lembrei, né, que dá para transformar em decimal, beleza. Pô, Bruno, eu às vezes fico inseguro com esse lance do decimal, então foi bom aqui ter visto essa representação das frações, que eu acho que eu vou preferir fazer dessa maneira. Ótimo, aí agora o que você vai fazer com o que eu jogar para você de ideia, eu não sei. Só preciso que nessa questão que está aqui, você tenha marcado aí o gabarito letra D. Vamos para mais uma. Olha essa que está aqui. A família de Sofia pediu uma pizza. Nessa hora, pô, pegou pesado falar de pizza nessa altura do campeonato. Não sei você aí, a galera do ao vivo, a gente sabe o que tá rolando, né? Mas não sei você que tá assistindo na plataforma, em que momento, em que hora do dia, do seu dia você está me assistindo e se nessa hora do dia uma pizza cairia bem, como no momento que eu estou vivendo aqui agora. Pô, fui longe. Vamos voltar. A família de Sofia pediu uma pizza que veio dividida em 8 fatias iguais. Sofia comeu uma fatia inteira e dividiu igualmente outra fatia com a sua irmã. Sofia comeu da pizza toda uma fração igual a... E aí vem aqui as alternativas. Bora lá, vem comigo, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Bruno, oi. Tô aqui imaginando a pizza. Pois é, eu também. Nossa, a minha tá meio judiada. Vamos lá, ó. Tá aqui mais ou menos, tá? Aí, vou fazer aqui o desenho, não tem aquela história do tá na dúvida. Quer que desenha? Quer que desenha para você entender? Então eu vou desenhar. Aqui, ó. O tá na dúvida, quer que desenha na matemática é um sonho, ó. Aqui, ó, pronto, a minha pizza. Tá vendo aí a pizza? Vamos lá, ó. A minha pizza está dividida aqui em 8 fatias iguais. Com amor no coração, você vai enxergar que essas fatias aqui elas são idênticas. Tá bom? Aí, o que a Sofia comeu? Ela comeu uma fatia inteira e dividiu igualmente uma outra fatia com a sua irmã. Então, o que a Sofia fez foi comer um pedaço como esse aqui, por exemplo, e mais a metade de uma outra fatia. Perfeito? O que ela comeu aqui, então, foi o seguinte, olha, essa fatia, ela equivale a que fração da pizza? Ora, se a minha pizza está dividida em 8 pedaços iguais, uma fatia equivale a 1/8, perfeito? Então, a fatia inteira equivale a 1/8. A metade da outra fatia, aí, vou falar de novo, eu dependo do que você pode fazer, às vezes, como um cálculo de cabeça. Pô, Bruno, eu fiz de cabeça, velho, porque se a pizza inteira estava dividida em 8 pedaços, se eu imaginar metade dessa fatia vai equivaler a 1/16. Isso. E eu te entendo, porque eu consigo raciocinar isso rapidinho. Isso porque a metade de 1/8 é 1/16. Agora,
Para você isso estava claro? Porque quando eu falo sobre a metade de 1/8, eu sei que muitos às vezes vacilam e falam que a metade de 1/8 seria 1/4. É por isso que eu falo, na dúvida, coloca no papel. A fatia inteira corresponde a 1/8. O que é a metade desse 1/8? Para não ter dúvida nenhuma, bora para o papel. A metade, quando eu falo da metade, eu vou dividir por 2. Eu vou dividir por 2 uma fatia que equivale a 1/8. Como que eu faço divisão de frações? A gente está num vídeo, a gente está numa aula em que a gente está relembrando aqui as operações básicas. Divisão de frações, a orientação é manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso do número 2? O número 2 é como se fosse, como fração, 2 sobre 1. O que é o inverso de 2 sobre 1? Ora, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2. Então, agora sim, está aí a justificativa. Eu vou manter a primeira, que é 1/8, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Vou multiplicar por 1/2. 1/8, se eu for multiplicar por 1/2, equivale a 1/16. Perfeito? E aí, esse pedacinho que está aqui, equivale então a 1/16. O que ele quer saber de vocês é o que a Sofia comeu da pizza. Então, a Sofia comeu o quê? Ela comeu 1/8 mais 1/16. Então, está aqui, 1/8 mais 1/16. Como que eu faço para somar frações? A gente vê nos nossos vídeos de teoria que para somar a fração, eu preciso ter um denominador comum. 8 e 16 são denominadores diferentes, então que você encontre um denominador comum. Qual pode ser esse denominador comum? Qualquer número que vier na sua cabeça, que nesse caso seja divisível por 8 e por 16, qualquer um mesmo. Qual deles que é o menor? O 16, que você pode calcular, como eu vou fazer daqui a pouco, pelo MMC. Se de cabeça sair aí o 16, perfeito. Se não, na pior das hipóteses, MMC, vou deixar indicado aqui para vocês, olha, MMC de 8 e 16. Como que eu faço o cálculo do MMC de 8 e 16? 8 e 16, eu iria dividir por 2. 8 por 2 dá 4, 16 por 2 vai dar 8. 4 por 2 vai dar 2, 8 por 2 vai dar 4, 2 por 2 vai dar 1, 4 por 2 vai dar 2, e aí a gente vem aqui com 1 e 1. Multiplica tudo isso, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 vezes 2 vai ter que dar 16. Então, coloca aqui o 16 como seu denominador comum, e aí, divide e multiplica. 16 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 1 vai ter que dar 2. 16 dividido por 16 vai dar 1. 1 vezes 1 vai ter que dar 1. E aí 2 mais 1 dá 3. 3 sobre 16. Gabarito correto para essa aqui, vai ter que ser então a letra B de bola. Tá bom? Então tá tudo no papel. Pô, Bruno, fiz de cabeça. Que bom, cara. Professor, sabe o que eu preferi fazer? Eu preferi transformar em decimal. Sério? Eu preferi, Bruno. Tá ótimo, eu te entendo. Você dividiu 1 pelo 8, dividiu 1 pelo 16, somou como um decimal, depois buscou lá nas alternativas uma fração que representaria esse decimal. Achou mais tranquilo fazer assim? Que bom. Eu preciso só que você coloque o gabarito no lugar correto, tá? Deixei aqui a indicação como fração. Passamos, então, por duas operações com frações aqui nesse enunciado. Uma que seria, o de calcular a metade de 16, a metade de 1/8, que nos permitiu chegar ali à conclusão de que essa fatia que está aqui corresponderia a 1/16 da pizza. E, ao fim, a soma do que a Sofia comeu. 1 pedaço mais meio pedaço. 1/8 mais 1/16. Perfeito? Professor, eu pensei em fazer 1,5 vezes 1/8, porque ela comeu 1,5 pedaço. Cada pedaço é 1/8, eu achei mais fácil fazer 1,5 vezes 1/8. E eu te entendo, pode fazer, eu te entendi dessa forma, tá bom? Se você fizer 1,5 vezes 1/8,
Dá 3/16, é a mesma coisa, né? Porque é como se o seu 1,5 e o 8 fossem multiplicados por 2. Você vai chegar lá nos 3/16 da mesma maneira. Achou mais fácil fazer assim? Tá lindo. Tem muitas saídas diferentes. O que não vai mudar é o gabarito. Letra B. Próxima. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate. Agora, ó, é a pizza e a sobremesa. Você tá ligado na sessão de tortura? Ó, Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. A fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer é... E aí, vem aqui as alternativas, ok? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, nessa explicação que eu fiz aqui no final dessa questão. Ah, por que multiplicar por 1/8? Porque cada pedaço vale 1/8. Como ela comeu 1,5 pedaço, é correto o raciocínio do aluno que faz 1,5 vezes 1/8. Porque ela comeu, na verdade, uma fatia e meia, certo? Só que cada fatia equivale a 1/8. Então, como ela comeu uma fatia e meia, seria 1,5 vezes o que equivale a cada fatia, que seria 1/8. Então, por isso que a gente chega, com esse raciocínio, ao mesmo gabarito 3/16. Tá bom? Vamos lá. Nessa que está aqui, então, agora vem a tortura da Marlene. A Marlene comeu 1/4 da barra de chocolate que comprou. Aí toma cuidado, que isso aqui é manjado. E ó, essa tara é geral. Isso aqui Sebrasp faz, FCC ama, VUNESP também tem a verdadeira adoração por aquilo que sobra. O restante, o que sobra, certo? Então, cuidado. O que ele coloca pra gente é, ela comeu 1/4, depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. Então, vamos pensar comigo, olha. Se, vamos colocar aqui, ó, na primeira etapa, ela comeu 1/4. 1/4 é essa fração aqui, certo? 1/4. Depois, ele fala para mim que ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Então, peraí. Na minha segunda etapa, é aqui que está o problema. Ela comeu 1/3 da sobra. Vou colocar aqui, ó, 1/3 da sobra. Aí, o que é a sobra? A sobra são 3/4. Concorda comigo? Ih, Bruno, aí deu ruim. Ah, então, pois é, porque aqui costuma dar ruim mesmo. Você fique atento aqui, ó. 1/3 do que sobrou é 1/3 de 3/4. Lembrar sempre que preposição de, da, dos na matemática vai passar a ideia de multiplicação. Perfeito? E aí, 1/3 de 3/4 é a mesma coisa que 1/3 vezes 3/4. Por que 3/4? Porque se eu estou imaginando que eu tenho lá a barra de chocolate, e eu estou de fato imaginando a barra de chocolate, que é para eu me fazer sofrer, né? Porque eu estou de fato imaginando aqui, eu estou olhando para essa câmera, imaginando aqui de fato uma barra de chocolate. Então eu estou vendo a barra de chocolate. Você também está visualizando a sua? Pois é, tem aqui uma barra de chocolate dividida em 4 pedaços. E aí a Marlene comeu 1/4 dela. Começou bem, né? Tentando fazer ali a educada. Ah, vou comer um pedacinho aqui. Beleza. Aí depois vai naquela fissura, colocou aqui na água, sentiu o gostinho, né? Voltou e comeu 1/3 do que sobrou. Aí o que tinha sobrado para ela? Ora, se até então ela tinha mandado ver ali em 1/4 daquela barra de chocolate, teriam sobrado para ela 3 pedacinhos de um total de 4. Tá bom? Então por isso que eu vou deixar indicado 1/3 de 3/4. Ok? E aí, 1/3 de 3/4, a gente cancela aqui, ó, o 3 com 3 e vai chegar à conclusão de que isso aqui equivale a 1/4. Bruno, você está falando de chocolate aí, cara? Isso nem me atinge, porque eu não ligo para chocolate, que bom. Bom para você, que eu aqui sou meio que viciado mesmo no chocolatinho, vou te contar, viu? Bom, voltando então. Ó, primeira etapa 1/4, segunda etapa 1/4, o que até então ela tinha comido? Ela comeu 1/4 mais 1/4. Então, aqui, ó, ela comeu 2/4. Perfeito? Ó,
1/4 mais 1/4. Ela comeu 2/4. 2/4 é a mesma coisa que 1/2. Tanto faz aqui como você vai interpretar isso, né? 2/4 equivale a 1/2. Então significa o seguinte: a Marlene ali na sua fissura pelo chocolate, ela comeu a metade do chocolate, certo? E aí a questão pergunta a fração da barra de chocolate que a Marlene ainda tem para devorar, para comer. Se ela já comeu 2/4, ela ainda teria à sua disposição outros 2/4, ou seja, a metade. Eles colocaram aqui a resposta como? Eles colocaram como 1/2, né? Eles trouxeram aqui na forma irredutível. Então o negócio aqui é o seguinte, ó. Isso aqui foi o que ela comeu. Perfeito? Se ela comeu 2/4 da barra, 2/4 foi o que restou. E aí esses 2/4 divididos aqui, olha, em cima e embaixo por 2, isso aqui equivale a 1/2, ok? E aí 1/2, meu gabarito correto está indicado para vocês aqui, olha, lá na letra A. Fechado? Bruno, oi, eu desenhei, tá lindo, quem vai te impedir, né? Eu não falo, não tem saída bonita, não tem saída feia. Esse negócio de assim, não, mas você desenhou, que ridículo você desenhar. Tem que saber fazer conta, tem nada, você tem que saber acertar a questão na prova. Você desenhou? Então tá bom. Claro, você tem que saber fazer conta, né? Tem que fazer conta, tem nada? Tem que saber. Mas aqui, ó, fui lá, Brunão, ó, ela comeu a metade. Beleza. Aí depois, ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Pô, Brunão, só que aí, velho, eu pensei o seguinte, tinham sobrado 3 partes. Na moral, como ela comeu 1/3, ela comeu desse pedaço aqui, pô. Então aí, Bruno, eu vi que o que sobrou para ela foram 2 pedacinhos de um total de 4. Tá errado isso aqui? Claro que não, né? Alguém vai te condenar porque fez isso? Óbvio que não, tá lindo, ok? Claro, vamos combinar que até pelo desenho, aqui, pelo fato de na segunda parte ele ter te pedido ali a terça parte, como tinham sobrado ali, né, 3 pedacinhos, ficou fácil fazer pelo desenho. Por isso que é importante, às vezes, para uma questão que possa ser ali um pouquinho mais complexa, com valores que não fiquem tão redondinhos, acompanhar aqui a resolução com o cálculo mesmo das frações. Agora, não se discute, isso aqui foi questão de prova. Se na hora da prova você fizesse assim, você ia acertar, não ia. Então pronto, tá valendo. Entendeu como foi pelo desenho? Ela tinha inicialmente comido 1/4 ali da barra, aí depois ela comeu 3/4 do que sobrou. Desculpa, ela comeu 1/3 do que tinha sobrado. Como tinham sobrado 3 pedaços, 1/3 de 3 pedaços equivale a 1 pedaço. Aí ela comeu mais 1 pedaço. Teria comido então os 2, tanto que a gente chegou a isso, né? Ela comeu 2 pedaços de um total de 4. Sobraram para ela 2 pedaços de um total de 4. Esses 2 pedaços nesse total de 4 equivale a ter sobrado para ela a metade da barra. Gabarito letra A.